A palavra é Jesus Cristo. Terça-feira, na 34ª semana do Tempo Comum, 25 de novembro de 2025. Oremos. Levantai, Senhor, nós vos pedimos o ânimo dos vossos fiéis, para que, fazendo frutificar com solicitude a obra da salvação, recebam maiores auxílios de vossa paternal bondade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Curta, comente, compartilhe, ative o sininho e torne-se membro deste canal evangelizador pela internet. São Carlos Acutis e tantos que usaram de todos os meios do seu tempo para evangelizar, nos ajudem. Faça isso orando, sobretudo nesta última semana do tempo do ano litúrgico, do tempo comum. Nós agradecemos sua comunhão de oração e de atitudes de engajamento no canal que lhe evangeliza e pode ajudar a tantos ouvirem a voz do Senhor. Obrigado por engajar-se neste canal. A liturgia da palavra de hoje tem na primeira leitura o texto da profecia de Daniel, no capítulo 2, versículos 31 a 45. O salmo responsorial, como ontem, será também hoje substituído por um texto com 2 estrofes do capítulo 3 da profecia de Daniel, tendo entre elas o refrão: louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. E o evangelho será o de Lucas, no capítulo 21, versículos de 5 a 11. Como vimos ontem, Daniel ocupou então cargos de confiança do rei Nabucodonosor. E o autor do texto da sua profecia diz que a um certo ponto ele se tornou intérprete das visões e sonhos que o rei tinha. O rei então sonhou, teve uma visão de uma estátua grande, muito alta, erguida na sua frente com aspecto aterrador. Ela tinha a cabeça de ouro fino, peito e braços de prata, ventre, coxas de bronze, sendo as pernas de ferro e os pés com parte de ferro e parte de barro. Imaginemos a estátua aí na frente do rei Nabucodonosor. O rei olhava para esta imagem quando uma pedra, se desprendeu, empurrada por ninguém, livremente, de algum lugar e veio bater na estátua. Bateu nos seus pés, que eram feitos de ferro e barro, e tudo desmoronou. Tudo despedaçou num só tempo. Ferro, barro, bronze, prata e ouro, ficando tudo como palha miúda e levada pelo vento. Mas a pedrinha, que atingiu a base da imagem, se manteve firme e se tornou uma grande pedra, um grande monte que encheu a terra toda. Esse foi o sonho e Daniel então se põe a interpretar o sonho do rei Nabucodonosor. Ele diz: tu, ó rei, és grande, e o Deus do céu te deu a realeza, o poder, a autoridade e a glória. Ele entregou em tuas mãos os filhos dos homens, os animais do campo e as aves do céu, onde quer que habitem, e te constituiu Senhor de todos eles. Portanto, tu és a cabeça de ouro desta imagem. Depois de ti surgirá outro reino, que é inferior ao teu, e ainda um terceiro, que será de bronze e dominará toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro,
E assim como o ferro tudo esmaga e domina, do mesmo modo, como o ferro, ele esmagará e destruirá todos aqueles reinos. Mas os pés tu viste que têm os dedos com parte de barro e parte de ferro, porque o reino será dividido. Terá a força do ferro, conforme viste o ferro misturado com o barro cozido. E viste também que os dedos dos pés eram parte de ferro e parte de barro, porque o reino em parte será sólido e em parte quebradiço. Quanto ao ferro misturado com barro cozido, haverá de certo ligações por via de casamentos, mas sem coesão entre as partes, assim como ocorre entre o ferro e o barro, que não fazem liga entre si. No tempo desses reinos, o Deus do céu suscitará um reino que nunca será destruído, um reino que não passará a outro povo. Aliás, esmagará e aniquilará todos estes reinos, e ele permanecerá para sempre. Quanto à pedra, que, sem ser tocada por mãos de ninguém, se desprendeu do monte e despedaçou o barro cozido, o ferro, o bronze, a prata e o ouro, o grande Deus faz saber ao rei o que acontecerá depois no futuro. Ou seja, Daniel é sutil ao interpretar este sonho, usando alegorias, imagens, metáforas bastante próximas daquilo que vai acontecer no futuro deste reino de Nabucodonosor e dos seus sucessores. Mas quanto ao reino que não se acabará, simbolizado por aquela pedrinha que bateu na imagem lá nos pés dela, esta realidade será escatológica, será futurística. Não está na hora de revelar. E Daniel conclui dizendo: o sonho é verdadeiro e sua interpretação também, ela é fiel. Ele assina aquilo que diz. No Evangelho, nós encontramos aquele texto que já há uma semana e meia atrás nós ouvimos. A admiração que o povo tem pelo templo, enfeitado de belas pedras e ofertas votivas, e Jesus diz: vocês estão admirando estas coisas? Dias virão em que tudo será destruído e não ficará pedra sobre pedra. Então os discípulos perguntam: quando isso acontecerá e qual será o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus então pede para tomar cuidado, para não serem enganados, porque muitos dirão no futuro: sou eu, e outros ainda: o tempo está próximo. E Jesus diz: não sigais essa gente. Vai acontecer uma série de guerras, revoluções. Isso não deve apavorar vocês. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continua dizendo: um povo se levantará e atacará outro povo, um país a outro país. Haverá terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Ou seja, toda esta situação de conflito, até mesmo climático, sísmico, isso tudo poderá acontecer, mas ainda não é o fim. E durante esse tempo, talvez também por causa do impacto destes eventos todos, haverá quem tente usurpar o lugar de Jesus Cristo, espalhando doutrinas falsas, querendo dominar o mundo, as pessoas, sem o juízo, sem o escrúpulo necessário para saber o seu tamanho e o seu lugar. Jesus diz aos discípulos, e para nós também hoje: tomem juízo, tomem cuidado, não sigam esta gente aventureira, cheias de profecias da desgraça ou de domínio de tudo, que gente doutora e sabe tudo, que querem enganar vocês. Não se deixe enganar por ninguém. Mantenha-se
na fidelidade à palavra de Deus, a escuta fiel e cotidiana, acompanhando a liturgia. Vamos, nós precisamos de luz e de guias seguros, não de quaisquer devaneios estapafúrdios que ultimamente são usados exatamente para confundir, desestabilizar, perturbar, tirar a paz da vida das pessoas, que já anda tão exigente. A todos, ótimo dia. Por favor, reze por mim. Desde ontem e até amanhã, eu estarei no retiro com as carmelitas na hospedaria do Carmelo de Benevides para rezar e avaliar também cada década em um dia, para que eu repasse esses 30 anos vividos com a graça de Deus a serviço dele, do seu reino, da igreja no mundo. A todos ótimo dia, para que com a companhia melhor que temos, a de Nossa Senhora, a da Virgem Maria, vivamos esse dia com proveito. Reze comigo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.